Eu tô fazendo esses vídeos para você ver fisiologia e você não ficar no prejuízo, porque a gente passou praticamente 3 dias sem ver nada. E eu peço até perdão por isso. Então eu acho que fazendo esses vídeos vai ficar legal e vai compensar os dias que a gente não teve aula junto. Pode ser? Eu vou fazer os vídeos só do assunto de fisiologia, porque vai poupar o nosso tempo ao longo dessa semana agora que tá vindo. E também porque fisiologia é talvez o conteúdo mais difícil agora dessa prova, depois de fisiopato, mas vai dar certo. Ok, começando então pela primeira aula de fisiologia para P2, que é a função tubular 1, onde a gente vai aprender sobre a alça de Henle e o túbulo proximal. Ou melhor, túbulo proximal e alça de Henle, porque é nessa ordem anatômica. Junto com o vídeo, eu vou te mandar o slide da minha anotação para você poder visualizar o que eu estou falando, mas se você não lembra, no rim, né, o nosso órgão filtrador, a gente tem a unidade funcional do rim, né? Do mesmo jeito que no coração a gente tem os cardiomiócitos, que são as células contráteis, no rim a gente tem uma estrutura responsável por essa filtração, pela reabsorção de tudo aquilo que a gente não quer mandar para fora na urina, que é o nosso néfron. Né? O néfron ele é composto por um glomérulo, que é a bolinha onde o sangue passa, assim, e do sangue é chupado tudo que a gente quer filtrar, a gente quer absorver ou reabsorver ou mandar embora também. Enfim, no néfron chega todo o sangue. E o néfron, aliás, e essa coisa que é absorvida do néfron, ou seja, esse plasma, esse ultrafiltrado é o nome que vai receber, vai ter que percorrer por uma série de tubos, onde o que a gente quer manter no corpo vai ser reabsorvido e o que a gente quer mandar embora vai mandar embora, tá? O final desse trajeto todo, o final desses túbulos, que é o túbulo contorcido distal e por fim túbulo coletor, vai desembocar na nossa pelve renal, que vai depois para o ureter, que vai para a bexiga, da bexiga vai para a nossa uretra e da uretra vai para o vaso sanitário ou sei lá, tá? Basicamente é esse o percurso a grosso modo. Enfim, o néfron é a unidade funcional, contém esses túbulos e a gente vai agora, nessa primeira aula, ver as duas principais porções depois do glomérulo, porque o glomérulo foi da P1. Então, eu considero como se você já soubesse como funciona lá. Ok, túbulo proximal, alça de Henle, tá? O que a gente não pode mandar embora? Glicose e proteína. No material vai estar dito como aminoácidos, mas eu acredito que você entende que aminoácidos são unidades pequenas que compõem proteínas, tudo bem? Isso a gente não manda embora. Assim como bicarbonato, sódio e cloreto, a gente também reabsorve. Obviamente, porque se a gente manda embora sódio, a água vai embora, não é? Então, a gente reabsorve esses outros componentes também, mas glicose e proteína são coisas que a gente não pode mandar embora. O corpo não quer mandar embora. E só o faz, ou seja, só manda embora numa situação patológica. Então a gente vai observar isso durante essa aula. Aí o slide 5 de 64 traz uma pequena atividadezinha que é interessante a gente revisar. Qual é o caminho do ultrafiltrado? Lembra que eu te falei que o ultrafiltrado é aquela coisa, aquele plasma que é pego, que é chupado ali da corrente sanguínea lá no glomérulo? Então, esse ultrafiltrado, ele tem um percurso, né? Ele passa pela luz tubular, ou seja, cai no túbulo contorcido proximal. Depois ele vai para a célula desse túbulo, né? Tá dentro, depois ele fica aqui ao redor, na lata, entendeu? E aí nessa lata ele vai para o interstício renal, ou seja, um espaço celular que nem é estrutura, nem é vaso sanguíneo, tudo bem? E aí do interstício ele vai para o capilar, é esse o caminho. Então, luz tubular, célula tubular, interstício renal e luz do capilar, né? Capilar peritubular. Aí, no slide 6 de 64, tem um esquema do que a gente precisa memorizar. Basicamente, o que a gente comentou agorinha sobre o percurso do ultrafiltrado está sendo ilustrado nessa imagem do 6 de 64, né? Onde você tem essa bola riscada em cima, que é o glomérulo, o ultrafiltrado cai na luz tubular, ele atravessa
pela, pelas células, né? Ele passa pelas células desse túbulo através de difusão, através de transporte paracelular, através de transporte transcelular e cai no intestício renal e do intestício ele vai para o capilar. Isso tudo a gente vai destrinchar mais ou menos, aliás, mais intensamente daqui para frente, mas isso aí já está te ilustrando o que você precisa saber, o que você precisa ter na sua cabeça, né? Você está vendo o lado da célula que está voltado para a parte de dentro da luz tubular, ou seja, está aqui o túbulo, está aqui a célula, está aqui o capilar. Essa parte de dentro da célula que aponta para a luz tubular, ela é chamada de membrana luminal, né? Ou seja, que está apontada para a luz do túbulo. Ou apical também. Já a que está apontada para o intestício, que está voltada para o capilar, é chamada de basolateral. Por que isso é importante? Porque daqui a pouco a gente vai ver onde que os transportadores ficam localizados, onde a bomba de sódio e potássio fica localizada, e é interessante a gente saber onde ela fica localizada, se é na apical, se é na membrana luminal ou na membrana basolateral. E aí, uma definição que talvez você já esteja careca de saber, é que o nome desses transportes, quando do transporte que atravessa a célula, ou seja, tá aqui a célula e ela atravessa assim a célula, é chamado de transporte transcelular, e esse transporte transcelular ele ocorre por uma difusão passiva ou facilitada, tudo bem? Ou transporte ativo. O que significa isso? Significa que tem gasto energético. Então, transcelular, gasto energético, porque está atravessando as barreiras da célula. Já o transporte paracelular, ou seja, do lado, né? Do lado da célula, tá aqui uma célula, tá aqui outra, atravessa aqui no meio. Que não precisa de um facilitador, não precisa de gasto energético, é difusão simples, tá? Sem gasto energético. Tudo bem? Esqueci de falar. A água, tudo isso que gasta energia por transporte transcelular ou paracelular, que não gasta energia, eles são compostos químicos que estão dentro do líquido, né? Esse líquido é composto por água, proteínas e uma série de outras coisas. Essas outras coisas, essas proteínas, esses compostos químicos, eles atravessam a célula por difusão simples e difusão passiva, né? Facilitada. Mas a água é por osmose, tá bom? Então é do meio menos concentrado por mais concentrado, tá? Aí no slide 8 de 64 tá aquilo que eu te falei do porquê que a gente precisava saber o que era membrana luminal e membrana basolateral. A bomba de sódio e potássio, que se você for relembrar, é um importante componente do nosso corpo, da atividade celular do nosso organismo, para mandar sódio para dentro da célula, tudo bem? Ela precisa existir para despolarizar a célula, ou seja, para a célula desempenhar a sua função, para repolarizar a célula. Nada funcionaria sem ela. E aí, onde que esse item tão importante do nosso organismo fica falando agora de néfron, falando agora de rim, né? De função tubular. Ele fica da membrana basolateral. Porque, pensa, o rim, ele não quer mandar sódio embora, né? Quando o sódio chega na luz tubular, a gente quer mandar esse sódio para dentro do sangue. A gente não quer mandar embora, tudo bem? Porque o final do percurso da luz tubular é chegar onde? Na uretra, que vai ser mandada embora para a privada, entendeu? Então a gente não quer mandar embora, a gente quer mandar de volta para o sangue. Então faz todo sentido que o cara que manda as coisas da luz tubular pro sangue esteja na membrana basolateral, porque é a membrana que está em contato com o interstício renal. Interstício esse que vai ser um caminho intermediário para chegar no vaso sanguíneo. Então, membrana basolateral tem bombas de sódio e potássio, tá bom? Tendo em vista que a bomba de sódio e potássio gasta ATP, não sei se você lembra disso, mas guarda essa informação, a bomba de sódio e potássio gastando seu ATP, ela precisa ficar, aliás, ela está em maior concentração
em lugares onde a nossa organela fornecedora de ATP está mais presente, tudo bem? Então, onde eu tenho mais organelas produtoras de ATP, ou seja, onde eu tenho mais mitocôndrias? No túbulo contorcido proximal. E essa é uma informação histológica muito importante para você memorizar. Túbulo contorcido proximal, uma das grandes características morfológicas dele é que ele possui muitas mitocôndrias. Então, se você for olhar lá no slide 12 de 64, onde tem uma foto do túbulo contorcido proximal, você vai ver que tem várias coisas pretas bem fortes. O que é isso? Mitocôndria. Em grande abundância, tá? Tem o núcleo da célula e tem um monte de mitocôndria. Junto com uma coisinha assim para cima, parecendo uma escova de dente, que é chamada de borda em escova. Muito importante também, a gente vai falar dela daqui a pouco. Esse número de mitocôndrias se dá pela necessidade que o túbulo contorcido proximal tem de fazer bombas de sódio e potássio. Para quê? Para mandar o sódio, que agora está na luz tubular, para dentro do intestino renal, que posteriormente vai para o vaso sanguíneo. Tudo bem? Então não esquece disso. Aí no slide 10 de 64, ele te pergunta quais são as forças envolvidas na reabsorção capilar peritubular. E aí, na dúvida, chuta a força de Starling, tá? Se você não lembrar. Mas é isso, porque a gente está falando de algo... a gente está falando de concentrações de uma estrutura que vai passar para o vaso sanguíneo. Então, nada melhor, aliás, nada mais correto do que pensar nas forças de Starling, que envolvem a pressão hidrostática, ou seja, a força que aquele líquido, normalmente sangue, né, exerce contra as paredes do vaso, contra as paredes do túbulo, e a pressão coroidosmótica, que é aquela força atribuída pelas proteínas, né, pela presença e quantidade de proteínas. No caso, dentro do vaso sanguíneo, a gente está falando da proteína albumina, né, que é a principal, assim. Então, são essas forças que estão envolvidas, e aqui no capilar peritubular, ou seja, no capilar que está ao redor dos túbulos, peritubular, essa pressão, essa força de Starling, ela está um pouquinho mais baixa. A gente chama, se você se lembrar disso, lá da aula de função glomerular, né? A gente chama essa pressão dentro desse capilar peritubular de πCg. Pi, sabe o pi? A letra grega? πCg. É uma pressão dentro do vaso sanguíneo. Ela tá baixa, porque se você se lembrar, a gente só vai ter uma πCg alta quando o vaso sanguíneo já passou do percurso do rim, sabe? Do percurso do glomérulo. É como se o glomérulo ali, dentro de uma rodovia, fosse aqueles lugares que a gente vai atravessar uma cidade e aí ele cobra um imposto, né? Um valor para você poder passar. Você tem que reduzir a velocidade, entrar ali naquela coisinha, e você paga, e depois é que você continua a sua viagem. Esqueci agora o nome disso. Posto de fiscalização? Esqueci. Seria como se fosse isso. Ele vem devagarzinho, aí ele vai diminuir, o carro diminui a velocidade do mesmo jeito. A πCg vai diminuindo, e só no final, ou seja, só quando o carro passa por esse posto, é que ele começa a acelerar a velocidade dele. Considere então a velocidade do carro a πCg, que só aumenta depois que o sangue passa do glomérulo. Então é basicamente isso, a analogia. Então aqui, lembrar que a nossa pressão, a nossa força de Starling, tanto coloidosmótica quanto hidrostática, ela está baixa. Dito isso foi a introdução do assunto, a gente chega no túbulo contorcido proximal, onde precisamos falar das características histológicas dele. Muita proteína e possui borda em escova. O que é essa borda em escova? Pensa que a gente está falando de um lugar onde a reabsorção ela é essencial. Falando de reabsorção, e se a gente lembra de um órgão muito reabsortivo do nosso corpo, que é o nosso intestino, tanto delgado quanto grosso, eles possuem características histológicas assim, ó. A membrana apical, ou seja, a membrana luminal da célula, é assim, feito bordas, né? Feito cerdas de escovas de dente, entendeu? Que também são chamadas de borda em escova. Aqui também é do mesmo jeito. Então, esse negócio em cima da membrana luminal, aqui no túbulo contorcido proximal,
é para isso, é para aumentar a superfície de contato com o líquido na luz tubular e promover maior e mais veloz reabsorção. É isso. O que eu tenho dentro da célula? Muita mitocôndria. E na membrana basolateral, ou seja, no final dessa membrana, uma bomba de sódio e potássio riquíssima e super forte para mandar o sódio que está sendo reabsorvido para dentro do intestino renal. Lembrar dessas coisas. O que a gente tem também entre essas células do túbulo contorcido proximal? A gente tem pouca zona de oclusão. Olha o nome, zona de oclusão. Ou seja, a gente tem pouca cola entre as células, entendeu? As células, elas têm muito espaço entre uma e outra. Lembra que eu falei sobre transporte paracelular? Onde passa água, passa compostos químicos sem gastar energia? É por conta disso, porque entre uma célula e outra não tem muita cola, não tem zonas de oclusão. Então, o composto, o ultrafiltrado, passa mais facilmente entre uma célula e outra. Isso é uma característica muito importante de órgãos reabsortivos. Basicamente é isso. O que é reabsorvido? Que a gente já falou. Sódio, cloreto, proteína e glicose, principalmente. É isso que a gente não manda embora. Vamos falar da reabsorção de sódio. O sódio ele vai ser reabsorvido quase que 100% através de facilitadores, de proteínas facilitadoras, né, de transportadores. Esses transportadores recebem nomes. Ah, Josué, mas por que eles transportam uma mesma coisa, que é o sódio, e cada um recebe um nome diferente? Cada um vai receber um nome diferente. Por que não é tudo a mesma coisa? Porque o sódio, ao longo dos nossos estudos, você deve ter percebido, ele quase nunca entra sozinho. Ele sempre entra junto com outra coisa. Então, essa outra coisa que ele acompanha vai dar o nome ou pelo menos sugerir o nome daquele transportador. Inicialmente, a gente vai falar do sódio que entra com glicose. Então, o transportador que transporta essas duas coisas para dentro da célula do túbulo, a célula tubular, vai se chamar SG de glicose LT, tá? SGLT, então, é o nome do primeiro transportador que manda para dentro da célula tubular glicose and sódio, tá? O outro transportador, que não tem nome, manda para dentro da célula sódio mais aminoácidos, proteínas, entendeu? É isso. Não tem nome, é só um transportador de sódio e aminoácidos. E a gente tem um transportador que ele se chama transportador trocador de sódio por hidrogênio. Trocador de sódio por hidrogênio, ou seja, quando cai o ultrafiltrado ali no túbulo contorcido proximal, a célula negocia o seu hidrogênio que está dentro dela, ou seja, hidrogênio é aquele H+, que não pode ficar no intestino celular, porque no citoplasma celular, porque ele acidifica o meio. E a gente lembra que células não podem ficar ácidas, pelo menos não todas do corpo. E aí ele faz assim uma troca. Ele manda para a luz tubular o hidrogênio e ele bota para dentro o sódio, ok? Esse transportador ele recebe o nome de NHE. N de sódio, H de hidrogênio. Não sei o que significa o E, é do inglês, mas NHE é o transportador trocador de sódio por hidrogênio. Foram aí 3 transportadores no túbulo contorcido proximal que mandam para dentro da célula sódio. E aí junto com sódio veio glicose no SGLT, veio o aminoácido naquele que não tem nome e trocou hidrogênio, ou seja, mandou embora hidrogênio para entrar sódio no transportador trocador de hidrogênio por sódio, de sódio por hidrogênio, que é o NHE, tá bom? Eu esqueci de dar nome para isso, mas lembra que eu falei do transporte paracelular, onde a coisa, o líquido, o componente químico simplesmente atravessa as zonas, o espaço entre uma célula e outra? Lembra que eu falei disso? Talvez, não sei se veio esse questionamento na sua cabeça, mas por que ele atravessa, né? Qual é o princípio? A água, eu sei que é por osmose. E a difusão simples, ou seja, que não gasta energia, que manda para dentro esse composto, manda para dentro do intestino renal esse composto, ele não atravessa ali aleatoriamente.
também tem uma força envolvida. E essa força recebe o nome de força de arraste. Pensa que é como se você tivesse um rio com uma correnteza forte e ali na borda do rio, né, bem na beirinha, você começasse a cavar. Assim, abrir um segundo rio, né, Esqueci como é o nome disso, quando você abre uma ramificação ali. A força de arraste da correnteza vai começar a empurrar esse espaço onde você está abrindo uma ramificação até ela se tornar mesmo uma ramificação daquele rio. Então essa força, ela recebe o nome de força de arraste aqui no caso. Basicamente é um gradiente de força da luz tubular que é tão forte que ao penetrar o túbulo, a força hidrostática dentro desse túbulo começa a mandar líquido de dentro do túbulo para fora, ou seja, para o intestino renal, atravessando uma célula e outra por transporte paracelular. Então é isso, força de arraste é uma força aqui que também está envolvida na reabsorção dos líquidos do sódio para dentro do intestino renal. Lembra que eu também falei da glicose? Então, existe um remédio, um fármaco, e esse é o primeiro fármaco do conteúdo de fisiologia que a gente precisa memorizar. Tem alguns outros 3, eu acho, são 4 no total. Esse é o primeiro. Talvez você conheça, chama Invocan. O remédio Invocan, ele serve para bloquear o transportador SGLT. Lembra para que serve o SGLT? Isso mesmo, mandar para dentro da célula glicose mais sódio. Então, o Invocan, ele diz assim, ó, chega, não trabalhe, transportador. E aí, o que não vai entrar na célula? Sódio e glicose. Se a glicose não entra na célula, ela vai para onde? Isso mesmo, ela vai ser excretada na urina. Então, o paciente vai perder glicose na urina. Isso é ruim? É, se você for um paciente não diabético. No paciente que tem diabetes, ele basicamente não consegue, você sabe, botar a glicose dentro das células do corpo, ok? E essa glicose acumula no sangue, correto? Correto. Sangue esse vai ser filtrado pelo rim, não é? Vai. Então, olha que genial. Criar um remédio que bloqueia a bomba, que bota essa glicose que vai ser filtrada no rim de volta para o sangue. Não é interessante? Então, em alguns casos, quando o paciente tem uma glicemia muito alta, ou seja, altas concentrações de glicose no sangue, ele pode tomar esse fármaco, o Invocan, que vai criar uma glicosúria, entendeu? Glicose na urina, para poder mandar embora essa glicemia e diminuir ali a taxa de hiperglicemia do paciente. Isso é interessante. Qual é o perigo de utilizar esse fármaco? Para mulheres, porque bactérias, a gente já viu, se alimentam de glicose, se alimentam de carboidratos. Quando a gente facilita a saída de glicose pela urina, você está enriquecendo a pança dessas bactérias que vivem no ambiente da flora vaginal. A gente está falando de paciente mulher. Então essas bactérias vão ficar, tipo, confortáveis no espazinho ali delas. Então a chance de uma infecção do trato urinário baixo, ou seja, uma I2I em mulheres aumenta na utilização, no uso de Invocan. Essa é a única contraindicação, talvez, para o paciente. Mas para o paciente homem, a gente concorda que é mais fácil, né? Já que homens têm menos chances de ter infecções do trato urinário. Basicamente é isso. Então, só lembrar que o SGLT, ele sendo um transportador de glicose e sódio para dentro da célula, quando você tem glicosúria, ou seja, bastante glicose na urina, é um marcador já de que ou o transportador não está funcionando, né, como deveria estar, ou você está tomando um fármaco que bloqueia esse receptor. No caso aqui, o Invocan. Tudo bem? Basicamente é isso. Quando você tem uma glicemia muito alta, significa que muita glicose vai atravessar ali o glomérulo, vai entrar no ultrafiltrado, vai chegar na luz tubular do túbulo contorcido proximal e vai atravessar o intestino renal e chegar no sangue. Porque a gente não manda embora a glicose, o corpo não quer mandar embora. Então, glicosúria em condições normais do túbulo contorcido proximal, ou seja, em que as células estão trabalhando como elas realmente deveriam estar, é um marcador de alta glicemia, né?
Porque se você tem muita glicose no sangue, naturalmente vai ter muita glicose na urina, porque o SGLT, essa é a informação que eu estava procurando no meu cérebro, ele é limitado, ou seja, ele tem um limite de transporte. Esse limite no slide está escrito como sendo 375 miligramas por minuto. Não precisa memorizar o valor, mas significa que quando passa disso, ele não consegue mais trabalhar e só manda embora, entendeu? Ele para de funcionar. E aí você aumenta a sua taxa de glicosúria, né? Então, só lembrar que glicose é um marcador de alta glicemia por conta desse transportador que tem um certo limite de trabalho. Basicamente é isso. Aí a gente entra numa parte um pouco mais difícil desse conteúdo, que é falando de tamponamento. Você vai lembrar da aula da Márcia, que ela falava assim: gente, existem dois tipos de sistema tampão no nosso corpo. O de bicarbonato, que é o mais efetivo, é o mais importante, mas a gente também tem um tamponamento no rim, que chama tampão fosfato. Lembra disso? Talvez não, mas existe. E ele serve para diminuir a acidez da nossa urina. Ah, mas por que isso é importante? Pra gente não matar as células do trato urinário, né? Acidez mata células. E aí o tamponamento do trato urinário vai servir para não destruir as suas células. Olha que legal. Então, como é o nome do tamponamento do trato urinário? É o tampão fosfato, que comparado ao de bicarbonato não é tão efetivo, mas ele funciona e a gente vai entender aqui como que ele é. O tampão fosfato, ele funciona no rim porque, aqui, né, no trato urinário, porque o trato urinário, especialmente o rim, ele conserva muito fosfato, entendeu? Então, se tem muito fosfato lá, por que não utilizar ele para alguma coisa? É isso que as células fazem. Para! Tá chorando aqui o cachorro. Tá, mas qual é o limite de acidez da urina? Do líquido que atravessa os túbulos, né? Que ainda não é chamado de urina. É 4. Ou seja, não pode ser menor que 4. 4 já é muito ácido. Se for menor que isso, as células começam a sofrer um derretimento mesmo, né? Ela começa a ser ferida. E aí, a morrer por necrose e tudo mais, né? Então, o tampão fosfato vai estar aqui para isso, para não matar nossas células no sistema trato urinário. E aí, como que funciona esse tamponamento? Antes de falar sobre o funcionamento do tamponamento fosfato, eu preciso te lembrar que os rins, eles são importantes tamponadores do nosso sangue. Lembra disso? Quando o paciente está hiperventilando e aí a gente dizia que ele estava numa acidose respiratória por conta da hiperventilação, com uma compensação metabólica. Lembra disso? A compensação metabólica, na maioria das vezes, acontece por conta do rim. De acordo com o material, 25% da nossa compensação que o pulmão não consegue realizar acontece através dos rins, né? Então, é isso a grande informação, né? Informação super importante que precisa ser dada. Que o tamponamento, a reabsorção de bicarbonato que acontece no rim, ela é importante por conta disso. Uma urina ácida, ou seja, abaixo de 4, significa que o tamponamento bicarbonato está acontecendo, ou seja, a reabsorção de bicarbonato está muito alta, porque a urina está saindo muito ácida. Já uma urina básica significa que o bicarbonato não está sendo reabsorvido. E aí, às vezes, isso pode ser também um tipo de tamponamento, um tipo de compensação, né? Onde ele manda mais embora bicarbonato para você não sofrer, de repente, uma alcalose respiratória, uma alcalose metabólica, entendeu? É isso. Ok, continuando então, como funciona o tamponamento fosfato? Como eu falei, as células, o túbulo dos néfrons, eles reservam muito fosfato. Porque a gente não utiliza muito fosfato pro funcionamento do seu corpo. E aí eles ficam lá para eventualmente serem utilizados no tamponamento da sua urina. E aí, quando ele está atravessando a luz tubular, se o material que está nessa luz tubular for muito ácido, ou seja, quando tiver muito H+, tiver muito hidrogênio, esse hidrogênio pode muito facilmente se combinar com o fosfato, que o fosfato ele é dado como HPO4, tá? HPO4.
E aí esse HPO4 se combina com o bicarbonato, com o H+, né, o hidrogênio. E aí ele diminui a acidez do meio, diminui a acidez do líquido. Basicamente é isso, não precisa saber mais. Agora falando do tamponamento bicarbonato, né? Como que os túbulos proximais, eles absorvem o bicarbonato? É a mesma regra, é a mesma coisa que acontece no sangue, na hora de você fazer, na hora de você pegar o gás carbônico, né, das células, onde as hemácias ficavam, a hemoglobina ficava protonada, depois ficava relaxada, enfim, não sei se você lembra disso, mas como que funciona? O bicarbonato é um íon que normalmente está no sangue, normal. E aí na hora que ele chega no glomérulo, ele atravessa o ultrafiltrado, ou seja, ele sai do sangue também, porque ele é um dos componentes sanguíneos do plasma sanguíneo que vai ser chupado ali no glomérulo. Naturalmente, ele vai parar em algum momento na luz tubular dos túbulos contorcidos proximais. Ok? Estando lá, esse bicarbonato ele pode ou voltar para o sangue, se o organismo entender que ele precisa voltar, ou ele pode ser mandado embora, tá bom? É assim que funciona aqui no rim, dos néfrons. Vamos entender então que ele está precisando botar esse bicarbonato para dentro da corrente sanguínea de volta. E agora ele está aqui na luz tubular. Como que ele entra? Como que ele chega no sangue de volta? Através de transportadores. E é como? Tem bicarbonato na luz tubular. Tá vendo aí no slide 26? Esse bicarbonato está combinado ao sódio. Ok, mas a gente viu 3 transportadores que mandam sódio para dentro da célula, né? Aí esse sódio que está combinado ao bicarbonato se dissocia, ou seja, se separa, porque tem uma galera chupando ele para dentro da célula tubular, que são esses transportadores. E aí o bicarbonato fica livre, tá bom? Mas, lembra do transportador NHE? Exato, o trocador de sódio por hidrogênio? De hidrogênio por sódio, quer dizer? Esse sódio que entrou mandou para fora, ou seja, mandou para a luz tubular um H+, ou seja, um hidrogênio. Esse H+, não pode ficar sozinho no líquido. Ou ele se combina ao fosfato, ou ele se combina ao bicarbonato. E a gente está falando de bicarbonato, então aqui ele vai se combinar ao bicarbonato, o HCO3. Ok, quando esse H+ se combina ao bicarbonato, ele forma um composto chamado de ácido carbônico, tá bom? E aí, o ácido carbônico, pro rim, é um jeito de... Aliás, para essas células, é um formato bonito de mandar ele para dentro, tá bom? Já que, enfim, precisamos de bicarbonato e no momento ele está combinado com um cara que a gente não quer dentro da célula. E aí, ele formado esse ácido carbônico, ele vai se dissociar em gás carbônico, CO2, e água, H2O. Entende? É como se eu, sei lá, tivesse um bombom, um chiclete azul e um chiclete rosa. O chiclete azul é o bicarbonato e o rosa é o H+. E aí na hora que eles se combinam, eles fazem um chiclete roxo, entendeu? Que é o ácido carbônico. Só que a gente quer de novo só o chiclete azul. Mas agora ele tá roxo, porque ele tá combinado com um cara rosa que a gente não quer. E aí a gente divide esse chiclete que agora está roxo em 2 partes, tudo bem? Uma parte vai entrar, outra parte vai embora. Essa parte que entra, essas 2 partes que vão entrar é o gás carbônico e a água, entendeu? Tudo bem que eu não consegui encontrar uma cor para essas 2 partes, mas entende que o chiclete que agora está roxo entra dentro da célula tubular, entendeu? Ok, esse gás carbônico, aliás, essa dissociação que aconteceu do ácido carbônico só de fato acontece por conta de um componente muito importante da borda em escova que está aqui presente no tubo contorcido proximal, que é a enzima anidrase carbônica. Olha que legal. Então você tem anidrase carbônica na borda em escova para poder dissociar gás carbônico e água lá dentro da luz tubular. E a gente também tem anidrase carbônica dentro da célula, no citoplasma da célula. Ah, mas por quê?
Porque agora, quando o chiclete roxo, as duas partes do chiclete roxo entram na célula, ou seja, a água e o gás carbônico, ele precisa novamente se combinar e novamente se dissociar, entendeu? Ou seja, o que aconteceu lá fora vai acontecer dentro de novo, tudo bem? Essa dissociação, mais uma vez, acontece por conta da anidrase carbônica. Então, o ácido carbônico ele é formado novamente dentro da célula, gás carbônico e água se combinam novamente para formar o ácido carbônico, e aí a anidrase carbônica vai lá e dissocia os caras que se associaram lá no começo, que é o H+, e o bicarbonato. O bicarbonato atravessa a membrana basolateral através de um transportador chamado cotransportador específico para bicarbonato e sódio. E o H+ fica dentro da célula. Mas o H+ pode ficar na célula? Não. Porque senão ele vai acidificar o citoplasma e ele não pode. Para onde esse H+ vai, então? Quem vai mandar esse H+ embora? Isso mesmo, o transportador trocador de H+ por sódio. Tudo bem? Porque lá fora é uma cachoeira, né? A luz tubular é uma cachoeira. Não para de acontecer filtração. Então, se entrou agora H+ no citoplasma, novamente ele vai embora para a luz tubular por conta do transportador trocador de hidrogênio por sódio, que é o HNE, NHE, enfim. Entendeu? Então é isso. Olha, foi todo esse percurso para fazer o hidrogênio entrar na corrente sanguínea de volta. Tá bom? Então, olha o slide, memoriza, que dá tudo certo. Tá, mas a gente está falando em uma situação em que bicarbonato está super abundante na luz tubular, ou seja, no ultrafiltrado. E quando não? E quando a gente está numa situação de acidose respiratória muito grande, que a gente precisa de uma compensação metabólica muito grande para poder não deixar o paciente morrer, não deixar o organismo morrer, a gente precisa então tirar bicarbonato de algum lugar. De onde? Isso mesmo, vem a tal da glutamina. A glutamina, então, é uma proteína que ela é ativada, né? Ela é utilizada quando o corpo precisa muito de bicarbonato, ou seja, numa situação de acidose respiratória muito grande, né? Ou metabólica, enfim. Ou seja, a proteína está lá na luz tubular e ela é quebrada em dois componentes, né? 2 bicarbonato e 2 amônias. É isso que ele faz. A glutamina vira 2 bicarbonato e 2 amônias. A gente quer quem? Bicarbonato. Então o bicarbonato vai entrar para o interstício através da bomba, das bombas, dos transportadores. Mas a amônia não. A amônia não pode voltar. Mas como que eu não mando ela para dentro, né? Através de um transportador que troca amônia por sódio. Então, tá aqui, ó, a luz tubular com a glutamina. A glutamina é quebrada em 2 amônias, 2 bicarbonatos. O bicarbonato entra, a amônia também. A amônia não atravessa a membrana basolateral, só o bicarbonato. A amônia está aqui dentro da célula. Ela tem que voltar para a luz tubular. Ela precisa ser mandada embora. Quem faz isso? Um transportador que troca amônia por sódio. Sódio entra, amônia vai embora. Quando o paciente precisa disso? Numa acidose respiratória muito importante ou numa acidose crônica, em que o paciente está constantemente precisando de bicarbonato, que geralmente, às vezes, não é ofertado dentro da dieta. Entendeu? É isso que acontece. Qual é o perigo disso? Intoxicação. Porque a amônia, ela é tóxica para as células do cérebro. Não sei se você lembra disso. Então é importante que esse transportador que troca sódio por amônia esteja sempre ativo numa situação de acidose crônica, né? Que o paciente precise de bastante oferta de bicarbonato. No slide 32 tem um caso clínicozinho bonitinho, muito importante, porque nele a gente aprende um novo fármaco. Lembra que eu falei que tinham 4? Ou eram 3, enfim. A gente já falou do A gente já falou do Invocan, que era o inibidor de SGLT, né? Desculpa, eu acabei esquecendo, precisei consultar. Mas a gente vai aprender agora o cetozolamida. Cetozolamida é um fármaco inibidor de anidrase carbônica. Lembra da anidrase? O cara que faz a dissociação lá do ácido carbônico,
na luz tubular e depois dissocia ele dentro da célula também. Lembra dele? Dessa enzima? Então, o cara que faz tratamento para glaucoma, por algum motivo, usa um inibidor de anidrase carbônica. A gente não aprendeu o porquê, mas aceita essa informação. E aí, a cetozolamida, ela faz alguns sintomas que o paciente pode se queixar. Quais seriam esses sintomas, né? Esses efeitos adversos? Seriam o aumento do volume urinário e uma acidose metabólica. Josué, por quê? Lembra que a anidrase carbônica bota para dentro da célula gás carbônico e água. Esse gás carbônico vai embora, né? Normalmente ele vai embora. Mas a água entra dentro da célula, ela fica lá, né? Ela é reabsorvida. Volta de novo para a corrente sanguínea. É por isso que a gente não perde volume. Aliás, a gente não desce a pressão. Só que agora você tá sem esse cara. Você tá sem a anidrase carbônica, porque ela foi inibida pela cetozolamida. Então você vai fazer um aumento de volume urinário, porque não vai ter água entrando. A água vai estar lá mesmo, na luz tubular, e vai depois sair na urina. E você vai ter uma acidose metabólica, porque se não tem anidrase carbônica, quem não vai entrar para a corrente sanguínea? Exato, bicarbonato, entendeu? Então é isso. A acidose não é respiratória, porque a gente não está falando de pulmão, ela é metabólica, porque a gente está falando de rim. E é ácida, é acidose, porque você está mandando embora bicarbonato, já que não tem o cara que dissociava o ácido carbônico dentro e fora da célula para poder mandar bicarbonato para dentro da corrente sanguínea. Então, basicamente é isso. Cetozolamida, inibidor de anidrase carbônica, sintomas que o paciente sente: aumento do volume urinário, a pressão obviamente aumenta, aliás, a pressão baixa, na verdade, e a resistência vascular periférica a longo prazo vai aumentar, porque o sangue vai ficar mais viscoso, vai ficar mais grosso, né? E você também tem uma acidose metabólica, porque bicarbonato não entra para a corrente sanguínea, é mandado embora na urina. Pergunta, como que essa urina vai estar, já que o bicarbonato não está entrando para a corrente sanguínea? Exato, ácida. Desculpa, básica, vai estar básica, porque vai estar rica em bicarbonato. Bom? Ok, falamos de sódio, falamos de sistema tampão, agora a gente precisa falar do cloreto, o Cl-. O cloreto, cara, ele vai entrar para a corrente sanguínea de volta através de três ferramentas, né? Ao longo do túbulo contorcido proximal, a gente tem partes, segmentos. Segmento 1, segmento 2, segmento 3. S1, S2, S3, respectivamente. E aí esses segmentos desempenham uma função diferente para a reabsorção de cloreto. O segmento 1 reabsorve cloreto por transporte paracelular. É o único. Os outros dois vão ser transporte transcelular. E basicamente é porque o cloreto tem carga negativa e a célula está cheia de carga positiva. Negativo e positivo se atraem, ele entra. O segmento 2 já é um transporte transcelular, ou seja, existe um canal, existe um cara que bota cloreto para dentro. Se você se lembrar, o transportador de cloreto de todas as células do corpo se chama CFTR. É um transportador específico de cloreto. E aí aqui na célula tubular tem esse transportador que manda cloreto para dentro. É isso. Já o 3, o segmento 3, ele manda cloreto para dentro, mais ou menos parecido com o segmento 1, só que aqui não é paracelular, é transcelular. E basicamente é porque o sódio entrou demais, não foi? Ele não entrou bastante? Você já viu que tudo aqui reabsorve sódio em troca de alguma coisa ou junto com alguma coisa. E o sódio é positivo e o cloreto é negativo. Então você está tornando o meio dentro da célula, intracelular, positivo. Nada mais justo para a física do que mandar uma carga negativa depois, para poder equilibrar as coisas. Que carga negativa? Importante.
o cloreto. Então, basicamente é isso. Segmento 3 faz transporte transcelular por conta do gradiente de concentração promovido pelo sódio. Sódio superpositivo chama carga negativa. Que carga negativa? Cloreto. É isso. Segmento 1, 2 e 3 explicados. Ah, esqueci de falar. E essas forças, esses transportes, eles são explicados, mais uma vez, pela força de arraste, tá? Que está ali presente no segmento 1 e também está presente no segmento 3, tá bom? Então essa força de arraste está presente e é isso. Aí tem outro íon, né, reabsorvido aqui, que é o potássio, super importante também, que no túbulo contorcido proximal vai ser mandado através de proteína, ou seja, transporte transcelular, e transporte paracelular. Cara, na dúvida, bota isso. Transporte trans, transporte para. Trans tem proteína, tem transportador específico, para é pela força de arraste. É isso. O cloreto, o potássio aqui vai ser a mesma coisa. Tem um transportador, um canal específico de potássio. Tem um cotransportador de potássio e cloreto, que é o KCC3, KCC4, que não precisa saber. E o transporte paracelular, que é pela força de arraste. É isso. Ah, e a água, ela entra, você viu que por osmose, pela força de arraste, ela entra que é pelas junções oclusivas, né, junções comunicantes, que são poucas, e aí por isso que essa água entra por osmose, mas ela também entra por proteínas que carregam água, que são as aquaporinas, tá bom? Nesse caso, as aquaporinas aqui, elas são bem fortes, tem bastante aquaporina, só lembrar disso. Ah, outra especificidade das células tubulares do túbulo contorcido proximal é que, vamos listar, né? Bastante mitocôndria, ok? Porque tem muita bomba de sódio e potássio. Tem borda em escova, e nessa borda em escova tem anidrase carbônica, tanto na borda em escova quanto dentro da célula, ok? E mais uma especificidade, faz pinocitose. Pinocitose, sei lá, lembra pinga.